nós vimos a questão de a supremacia papal, como foi algo terrível que aconteceu na história. Depois nós vimos que a reforma protestante veio e quebrou o poder da supremacia papal. E depois nós vimos que houve uma saída de um grupo lá da Inglaterra, foram para a Holanda, depois foram para os Estados Unidos. E eles estabeleceram ali uma nova nação. Uma nação que no começo estava perseguindo as pessoas, mas não era ainda uma nação porque não tinha estabelecido sua Constituição. Eles ainda estavam sob domínio da Inglaterra. Eles ainda eram colônias da Inglaterra, serviam o Império Britânico. E aí, quando eles se libertaram do Império Britânico, estabeleceram sua Constituição, eles estabeleceram uma nação livre, tanto como república, quanto na parte de religião. Era uma nação livre. Eu falei desses dois homens, né, John Winthrop e John Endicott, que foram fanáticos. O John Endicott, possivelmente mais que o Winthrop. E falei também de Roger Williams, que foi o primeiro a entender o que é liberdade religiosa. E ele estabeleceu a colônia de Rhode Island. E nessa colônia, ele estabeleceu liberdade para todos. Qualquer pessoa que quisesse ter um cargo civil não precisava pertencer à igreja. Ninguém tinha teste religioso para poder exercer cargo civil. Com isso, acabou essa ideia de hipocrisia. A pessoa não precisava pertencer à igreja. Eu não quero ser da igreja, mas eu quero ser prefeito, então eu vou entrar na igreja para ser prefeito. Acabou isso. A pessoa podia ser prefeito. E não precisava fingir que era religioso. Os princípios de liberdade religiosa da Constituição americana seguiram os de Roger Williams. E quando a Constituição foi estabelecida, ela separou a igreja e Estado. Isso é bem importante. Na verdade, isso é essencial se você quer ter uma nação livre, um povo livre. Separar a igreja e Estado. Por quê? Porque sempre que igreja e Estado estão unidos, sabe o que acontece? Perseguição religiosa. A igreja usa o braço forte do Estado para perseguir quem discordar da igreja. Sempre foi assim ao longo da história. O papado foi o maior exemplo disso. De como qualquer pessoa que discordasse deles, eles falavam, não, a gente não mata não. A gente nunca matou ninguém. Eles usavam o Estado para matar. Eles falavam, Estado, pega essa pessoa aqui e mate com misericórdia. Mas é mentira que eles nunca mataram ninguém, porque nas salas de tortura, elas ficavam nas catedrais. E as pessoas eram torturadas o mais lento possível, para produzir o maior sofrimento possível. Isso foi o que o papado fez. Cozinhar pessoas com fogo lento. Imagina passar horas sendo queimado. Não de uma vez, igual Nabucodonosor queria matar o Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas fazer algo lento, bem lento. Só o suficiente para a pessoa sentir a dor, mas não para morrer. E várias vezes, quando a pessoa desmaiava, eles pegavam, acordavam a pessoa de novo para ela continuar. Pode um sistema desse ser de Deus? Não do Deus do céu, né? É mais do Deus desse mundo mesmo. Um outro reformador mais recente, 1703 a 1791, foi John Wesley, irmão de Carlos Wesley. Juntamente com George Whitefield, foi um portador da luz de Deus. Inicialmente ele não conhecia a verdade sobre a justificação pela fé, pois o princípio romanista de confiar nas boas obras para a salvação havia tomado seu lugar. Ele foi perseguido nos Estados Unidos pelo sistema de igreja-estado
na colônia da Geórgia. Hoje é o estado da Geórgia. O Wildwood fica na Geórgia, sabia? Bem na fronteira, ele pega parte da Geórgia e parte do Tennessee. Então, sendo perseguido na Geórgia, ele voltou à Inglaterra. Ali, ele entendeu a verdade sobre justiça pela fé. Ele aprendeu, se eu não me engano, foi com os morávios. Lembra que eu falei ontem qual que era o país chamado Morávia? Eslováquia. Ele foi frequentemente atacado fisicamente. As pessoas vinham, jogavam pedra nele, batiam, davam socos, porque estava pregando a verdade. Justiça pela fé. Foi um fiel instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Foi um motivo de haver um grande reavivamento no povo de Deus. E possivelmente preparou o caminho também para a vinda de Cristo. No Grande Conflito, Ellen White diz: os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito um novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde, desde então, exercer o poder que antes possuía. A perseguição da Igreja não continuou durante o período todo dos 1260 anos. Deus, em sua misericórdia para com seu povo, abreviou o tempo de sua dolorosa prova. Predizendo a grande tribulação a sobrevir à Igreja, disse o Salvador: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Pela influência da reforma, a perseguição veio a termo, ou seja, veio a fim, antes de 1798. Jesus falou, o período de supremacia papal, o período em que a igreja vai dominar, a igreja papal vai dominar, Roma vai dominar, vai ser 1260 anos. Mas, se esses dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, Deus mandou a reforma protestante para quebrar o poder do papado, para terminar antes a perseguição. Mas, por incrível que pareça, mesmo após a reforma protestante, houve aquele massacre que eu mencionei para vocês. Qual foi o massacre? São Bartolomeu. Hermógenes chama esse a coisa mais negra dos atos do papado. Coisa triste. Vamos ver o fim dos 1260 anos. Então, tem 538 ali, né? Deixa eu ver aqui. E aí, 1798 aqui. Esses 1260 anos, a gente vai ver o fim agora deles. Em 1796, as tropas republicanas francesas, sob o comando de Napoleão Bonaparte, invadiram a Itália e derrotaram as tropas papais. Você sabia que o papado tinha um exército? Dá para acreditar nisso? Os franceses ocuparam Ancona e Loreto. O Papa Pio VI solicitou a paz, a qual foi concedida em Tolentino em 19 de fevereiro de 1797. Mas após uma revolta em 28 de dezembro de 1797, o popular general da brigada Mathurin Leonard Dufault, que havia ido a Roma com Joseph Bonaparte como parte da embaixada francesa, foi morto. O general Louis-Alexandre Berthier marchou para Roma, entrou sem oposição em 10 de fevereiro de 1798 e, proclamando uma república romana, exigiu do Papa a renúncia de sua autoridade temporal. Renúncia de autoridade temporal. O que é temporal? É coisa mais civil, tá? Religiosa ou espiritual é coisa mais religiosa. Então, temporal é civil, espiritual é religiosa.
Ele não falou, ó, deixe sua autoridade espiritual, deixe de ser o Papa, o líder da igreja. Não falou isso. Ele falou, ó, entregue castelos, exército, terras, jurisdição civil. Isso aí você entrega tudo. Fique só com a parte espiritual. Ao se recusar a fazer isso, Pio VI foi aprisionado. E em 20 de fevereiro foi escoltado do Vaticano a Siena e daí até Certosa, perto de Florença. A declaração de guerra francesa contra a Toscana levou à sua remoção. Ele foi escoltado pelo espanhol Pedro Gomes Labrador, Marquês de Labrador, por Parma, Placência, Turim e Genoble até a cidade de Valença, a principal cidade de Drôme, onde morreu 6 semanas após sua chegada, em 29 de agosto de 1799. Assim terminaram os 1260 anos de supremacia papal. Isso é Wikipédia, é história comum, não é livro de Ellen White, não. Então foi assim que terminou esse período, né, de 1260 anos. Terminado isso, o que a gente tem pela frente? Olha aqui, ó, na linha do tempo. Vocês estão bem familiarizados agora com essa parte das 70 semanas? Tá claro? Começando em 457 até o batismo de Cristo, passaram quantas semanas de ano? 7 semanas e 62 semanas, que dá quanto? Um total de 69. Mas não era 70? A 70ª semana é isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Essa é uma semana e aqui é 69. Então, da reconstrução até o batismo são 69. Do batismo até a morte de Estevão é uma semana. Fez sentido? Mas a Bíblia diz que no meio da semana será morto o ungido e já não estará. No meio da semana. 3 anos e meio depois do batismo de Jesus, porque 7 dividido por 2 dá 3,5. 3 anos e meio depois do batismo, ele morre. 3 anos e meio depois da morte, Estevão é apedrejado. E aí, com o apedrejamento de Estevão, os judeus selam para sempre sua sorte. Eles deixam de ser o povo escolhido de Deus. Quer dizer que não há mais salvação para nenhum judeu? Não, não é isso. Mas eles deixaram de ser o povo peculiar de Deus, os depositários dos oráculos de Deus. Eles eram os depositários dos oráculos de Deus. Eles tinham uma tarefa especial. Mas pelo que eles fizeram, eles foram rejeitados. Eles não podiam mais ser esse povo peculiar de Deus. Então toda essa história, vou ser sincero para você agora, tá? Preste bem atenção. Toda essa história de Jerusalém é tão importante, vamos visitar a Terra Santa, o povo de Deus, olha que bênção, a gente está aqui. Toda essa história não é pela revelação. Eu vou ler para vocês uns textos, acho que vale a pena isso aqui. Textos do Espírito de Profecia sobre essa questão de Jerusalém. Review and Herald, de 25 de fevereiro de 1896. E diz assim: alguns fazem longas jornadas a Jerusalém para ver o lugar onde Cristo viveu e ensinou. Eles escutam as tradições e fábulas que os homens inventaram. Eles gastam dinheiro para aquilo que não é pão. Gastar tempo e dinheiro em encontrar os lugares onde Jesus trabalhou em Jerusalém não pode trazer benefício a qualquer alma, não pode trazer qualquer benefício real a qualquer alma ou corpo. O dinheiro seria melhor gasto em auxiliar aqueles que estão perecendo fora de Cristo. Guias humanos podem apontar para esse local ou aquele como um lugar onde Jesus morou.
E os viajantes podem cultivar sentimentos de admiração e reverência ao olhar para as diversas localidades, mas contudo, e ainda assim, eles não têm um conhecimento certo de que Cristo alguma vez tenha ensinado ali, ou de que seus pés jamais tenham andado no solo. Não procure voltar para a terra onde os pés de Cristo pisaram anos atrás. Podemos aprender muito mais, podemos conhecer muito mais de Cristo, seguindo-o passo a passo na obra da redenção, buscando o perdido e o que perece, do que fazendo uma jornada para a velha Jerusalém. Agora, olha essa frase aqui. A maldição repousa sobre Jerusalém. O Senhor obliterou. Sabe o que é obliterou? Obliterar? Apagar. O Senhor tem obliterado aquelas coisas que os homens iriam adorar em e ao redor de Jerusalém. Contudo, muitos têm em reverência literal, objetos literais na Palestina, enquanto que eles negligenciam contemplar Jesus como seu advogado nos céus dos céus. Onde está Cristo? Queremos ver Jesus, não os lugares onde ele costumava morar. Muitos visitam Jerusalém e saem acariciando ideias que eles supõem representar a verdade, quando, de fato, eles apenas entraram em contato com fábulas. E eles publicam essas falsidades como sendo verdade. A maldição de Deus está sobre Jerusalém e seus arredores, e a terra está contaminada sob seus habitantes. Não há nenhum fundamento real para sentir admiração ao olhar a terra da Palestina. Essa foi uma delas, e agora tem a outra de 9 de junho do mesmo ano, 1896. 9 de junho. Quantos há que sentem que seria uma grande coisa pisar no solo da velha Jerusalém e que sua fé seria grandemente fortalecida por visitar as cenas da vida e morte do Salvador? Mas a velha Jerusalém jamais será um lugar santo até que ela seja purificada pelo fogo refinador do céu. A mancha mais negra de culpa repousa sobre a cidade que recusou a luz de Cristo. Queremos andar nas pegadas de Jesus? Não precisamos procurar os caminhos em Nazaré, Betânia e Jerusalém. Encontraremos as pegadas de Jesus ao lado da cama do enfermo, ao lado da humanidade sofredora, nos casebres dos que são atingidos pela pobreza e nos aflitos. Quando a terra amaldiçoada pelo pecado é purificada de toda a mancha do pecado, quando o Monte das Oliveiras é partido no meio e se torna uma imensa planície, quando a cidade santa de Deus descer sobre ele, a terra que agora é chamada Terra Santa realmente se tornará santa. Vocês entenderam isso? Chamam de Terra Santa. Não, isso aí só vai ser santa quando lá do céu descer a Nova Jerusalém. A maldição de Deus está sobre Jerusalém pela rejeição e crucifixão de seu Filho unigênito. Mas Deus purificará, ou Deus limpará essa mancha vil. Vocês perceberam isso? E quantos não estão querendo armar peregrinações daqui para lá? Eles foram rejeitados como sendo o povo peculiar de Deus. Ali não é terra santa. Nenhuma, nada. Ali é uma terra amaldiçoada. O texto não está falando que é
impossível alguém ser tocado em qualquer lugar do mundo, não é isso? Mas se você está indo lá para encontrar Jesus, para ver as pegadas onde Jesus esteve, você está indo pelo motivo errado, você não vai ver isso. Você pode até ver o lugar, ouvir as fábulas, mas ela diz, em outro lugar, ela fala assim, isso aí vai encorajar a idolatria. Porque muitos vão lá e começam a adorar o lugar. E vocês querem saber quem identificou esses lugares? Quem disse que o Getsemane, o túmulo é ali? Quem disse que o lugar de nascimento é ali? Quem disse que o Calvário é ali? Vocês sabem quem foi? A mãe de Constantino. É isso que a história diz. A mãe de Constantino foi para a Palestina, identificou todos os lugares, de certo por revelação, não sei de quem. E hoje os cristãos aceitam que a mãe de Constantino falou que era a coisa. E eles não têm a mínima ideia se é ou não é. Por isso que ela disse, eles escutam as fábulas e publicam essas falsidades como verdade. Deveríamos estar promovendo viagens para Jerusalém? Ou a gente devia estar promovendo viagens para, vamos dizer, para Salva-Vidas Amazônia, vai ajudar lá o povo. Viagens missionárias, vai ajudar as pessoas ao redor. Ajuda aqui no lifestyle. Gaste o seu dinheiro para salvar as pessoas na obra da redenção. Foi isso que ela disse. O dinheiro seria muito melhor investido se fosse investido na obra da redenção. Fez sentido? Fez? Ficou alguma dúvida? Vocês viram assim diz o Senhor? E quando Deus diz, o que vale o argumento humano? Porque vocês certamente vão ouvir alguma pessoa falar, não, Jerusalém é coisa boa, está todo mundo lá, e fulano de tal, e doutor tal está levando gente lá. Vocês vão ouvir isso. O que você pode dizer? O que vale é o que está escrito. É melhor a gente despertar as pessoas enquanto é tempo. Teve um senhor que estava mostrando... eu fui na casa dele. Estava com um amigo dele que ele tem um canal no YouTube que ama viagem, uma coisa assim. E ele estava mostrando as viagens e tal. O amigo mostrando, né? Alguns meses depois, ele estava morto pelo Covid. Será que ele sabia que estava chegando a hora do fim da vida dele? E que aquelas coisas não importavam nada, o que importava é ele estar bem com Deus? E era viagem com vídeo, música mundana, tal, passeio, tal. Gostando disso, desfrutando isso. Mas daqui a pouco acabou a vida. E agora? O próximo evento é aparecer diante do grande trono branco e prestar contas a Deus da vida. A gente tem uma missão. Nós não somos desse mundo. Mas se nós fizermos as coisas desse mundo e agirmos como pessoas desse mundo, nós somos desse mundo. E não vamos ser reconhecidos por Cristo como sendo dele. Ele vai falar assim, ó, não vos conheço. Agora, se nós andarmos nos passos dele, na obra de redenção, aí sim, ele vai falar, vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aí ele fala, mas eu tive fome, você me deu comida, eu tive sede, você me deu bebida, eu estava nu, você me vestiu, eu estava preso, você me visitou. Nós temos que estar ativamente mesclados, ativamente engajados na obra de redenção. Alertar as pessoas, falar a verdade para as pessoas, ajudar as pessoas, despertar as pessoas. Essa deve ser nossa obra. E não há tempo a perder. Porque cada tempo que passa, alguém pode estar morrendo fora de Cristo. E se fosse nós, a gente queria que alguém salvasse a gente. Mais alguma coisa? Mas foi muito bom esses comentários, que abriu espaço para comentarmos também. É bem útil isso. Há uma confusão tão grande sobre esse ponto. Como se as pessoas não percebessem, né?
Agora a gente vai entrar na parte da história adventista. Essa parte da história vai envolver a sexta trombeta, vai envolver Apocalipse 10, onde tem o livrinho, o anjo com o livrinho, que é doce como mel na boca e depois fica amargo. Vai envolver Apocalipse 14, quando fala das 3 mensagens angélicas. E vai envolver Apocalipse 18, que fala do anjo descendo, iluminando a terra com sua glória. Então, vamos ver algumas frases de Ellen White aqui sobre a história adventista. Nada temos a temer quanto ao futuro, exceto se nos esquecermos da forma como o Senhor nos conduziu e de seus ensinamentos em nossa história passada. Entenderam? Nada temos a temer quanto ao futuro. Peraí, temos, se nos esquecermos. Se eu inverter essa frase, vai ficar assim, ó. Nós temos tudo a temer quanto ao futuro se nos esquecermos. Então devemos lembrar de como o Senhor nos conduziu e a segunda coisa, que quase ninguém fala, os ensinos que Deus fez nessa história. Ele conduziu de um certo jeito. Quais foram os ensinos dele nisso? O registro da experiência pela qual o povo de Deus passou no início da história de nossa obra deve ser republicado. E é por essa razão que esse livro foi republicado e vários outros livros dos pioneiros. É para republicar esse registro. Ela mesma pediu isso. Ela disse assim: a experiência de Guilherme Miller e seus associados, do capitão José Bates e de outros pioneiros na mensagem do Advento deve ser mantida perante o nosso povo. O livro do irmão Loughborough deve receber atenção. Esse livro aqui, ó. Nossos líderes devem ver o que pode ser feito para a circulação deste livro. Inicialmente, ele tinha escrito esse livro o título era Surgimento e Progresso dos Adventistas do Sétimo Dia. Mas quando houve o incêndio no sanatório, lá com Kellogg, lembra? O sanatório queimou até o chão. Foi fevereiro. No mesmo ano teve outro incêndio que queimou a Review and Herald até o chão, em dezembro. 1902. E as placas do livro do Loughborough foram queimadas. Aí em 1903 ela fala aqui, o livro do irmão Loughborough deve receber atenção. Nossos líderes devem ver o que pode ser feito para a circulação desse livro. Aí ele reescreve o livro, aumenta um pouco e dá outro título. Ele chama o The Great Second Advent Movement, ou seja, o grande movimento do segundo advento ou o grande movimento adventista. Que homens idosos que foram pioneiros em nossa obra falem claramente. Juntemos os raios da divina luz que Deus deu ao conduzir seu povo passo a passo no caminho da verdade. Deixem os que estão mortos falar, reimprimindo seus artigos. Que interessante, hein? Tornem proeminente o testemunho de alguns dos obreiros mais velhos que agora estão mortos. Estes artigos devem agora ser reimpressos para que possa haver uma viva voz das testemunhas do Senhor. E agora essa daqui é minha favorita. A história das experiências iniciais na mensagem será um poder para resistir o engenho magistral dos enganos de Satanás. Você quer ter poder para resistir o engano satânico agora, no fim dos tempos? Estude a história das experiências iniciais nessa mensagem adventista. Pegue o livro do Loughborough, estude esse livro. Você vai ver o que era fanatismo que estava acontecendo lá. Para você entender o que vai ser fanatismo acontecendo aqui. Você vai entender como Deus usou Ellen White, como foi sobrenatural. Como foi de Deus a coisa. Para que você não caia no engano de achar que ela não vale, ou que foi simplesmente opinião dela. Tem gente que acha que é só a opinião dela. Tem gente que acha que tem coisa em Ellen White que é inspirada e coisa que não é. E aí quem que vai decidir o que é e o que não é? Eu mesmo. O que eu não gostar não é. Outros acham que eram bons conselhos. Mas não precisa seguir não, porque é só conselho. O conselho você segue se quiser. Mas pobrezinha, essas pessoas esquecem
que Jesus disse assim, ó: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, vestes brancas, colírio. Jesus também aconselhou. E na verdade, esses conselhos que ela escreveu, ela é a mensageira do Senhor. Então de quem que eles vêm? Do Senhor. Conselho de Cristo. É o testemunho de Jesus. E a Bíblia chama Jesus de maravilhoso conselheiro. Recite a experiência dos homens que desempenharam uma parte no estabelecimento de nossa obra no princípio. Devemos repetir as palavras dos pioneiros em nossa obra, que conheciam o custo de buscar a verdade como a tesouros escondidos e que trabalharam para lançar os fundamentos de nossa obra. Os porta-estandartes que caíram pela morte devem falar através da reimpressão de seus escritos. Como é que eles vão falar então? Como é que os pioneiros vão falar? Através do quê? Reimprimindo os escritos. Vocês entenderam o porquê desse projeto de publicar os pioneiros? É respondendo a esse chamado. Devem dar o seu testemunho sobre o que constitui a verdade para esse tempo. Há tantas vozes falando, a verdade é isso, não, a verdade é aquilo, não, é aquele outro. Você pega ali das trombetas, eu mencionei para vocês, né? Gente interpretando as trombetas como sendo para o fim, gente interpretando como sendo lá no... outras coisas bem diferentes do que os mileritas estavam pregando, do que Uri Smith falou e do que Ellen White falou no Grande Conflito. É impressionante isso. Então, eles devem dar seu testemunho sobre o que constitui a verdade para esse tempo. E agora nós estamos na parte após 1798. A gente vai começar a ver o movimento adventista em si. Então, 2.300 anos. Agora é essa profecia de Daniel 8, tá? A gente falou que ia ver depois. 2.300 anos, essa maior, mais longa profecia da Bíblia, e lembrem disso, tem um grupo que fala que há uma profecia de 2.520 anos. E eles fazem um malabarismo para tentar provar isso, e não passa de ar quente. Só um ar que sobe e desaparece. Ellen White chama os 2.300 anos de a profecia mais longa da Bíblia. Agora me digam, qual é mais longo? 2.300 ou 2.500? 2.500, certo? Se ela falou que o mais longo é 2.300, o que é essa profecia de 2.520? Não é nada, não é uma profecia. É ar quente. Não é nada. Então, se a gente aceitar o testemunho da inspiração, não vai ser enganado. Agora, se você não aceitar o que Deus disse e começar a pôr suas próprias ideias e seguir ideias humanas, você vai ser enganado. Guilherme Miller, um grande homem de Deus. Era um menino brilhante quando ele era novo, era assim, bem estudioso, dedicado. Ele não teve chance de ir para a escola, assim, estudar como outros, mas ele pegava livros, pegava a velhinha dele e ficava lendo à noite o livro. Ele tinha esse desejo de aprender, de conhecer. Um tremendo rapaz. Quando ele cresceu, ele se casou com Lucy Smith, eu acho. Se tornou um fazendeiro. E ele trabalhava na fazenda, que hoje chama Fazenda de Guilherme Miller, né? Fazenda Miller. Essa aí, ó. Essa era a casa dele. Até hoje, está de pé lá. Ele lutou na guerra de 1812 a 1815 contra a Inglaterra. Ele lutou na Batalha de Plattsburgh. Só que ele não cria em Deus, assim, ele cria em Deus, mas ele começou a se unir a gente que não cria que Deus está presentemente intervindo na nossa vida. Ele adotou sentimentos deístas, de que Deus existe, de certo, criou, mas não intervém, não interfere na nossa vida. Ele abandonou. E a gente tem que se virar aqui, crescer e viver. Então ele adotou esses sentimentos. Mas na batalha, ele quase morreu. Ele passou por dificuldades bem grandes. E ele ficou surpreso de ter sobrevivido, enquanto vários amigos dele morreram. Ele começou a pensar, não,
deve existir um Deus. Uma bala de canhão estourou bem do lado dele e não o matou, mas feriu o amigo dele, acho que, não sei se morreu, ficou bem ferido. E ele ficou pensando assim, como que acontece isso? Deus me protegeu. Eu quase morri. Deve haver um Deus. Ele deve estar na nossa vida. Imagina você estar no meio de uma batalha, com 2 navios, frente a frente, cheios de canhões, um virado para o outro e atirando. Você tem que recarregar o seu, de repente vem bomba do outro lado, pode acertar você, pode acertar outro lugar. Loucura, né? O lado grande do navio, assim, ó, frente a frente com 70, 80 canhões explodindo um no outro. Nada agradável, né? Então ele resolveu estudar a Bíblia. E ele começou a estudar num método diferente. As pessoas, elas leem a Bíblia. Quando elas não entendem, elas pegam um comentário, começam a ler o comentário. Ah, interessante. Mas o que elas estão aprendendo? A ideia de quem? De quem escreveu o comentário. Elas não entenderam certo trecho, elas vão para o comentário. Mas ele resolveu não fazer nada disso. Ele deixou todos os comentários de lado. Ele pegou a Bíblia e ele pegou uma concordância bíblica. O que é concordância? Alguém sabe? Referências. Então, se você acha a palavra água em um certo verso, você pode ir na concordância na palavra água e aí vai listar outras passagens que tem a palavra água. Então, quando ele não entendia um certo trecho, ele pegava aquele verso, ia na concordância Cruden e ele lia todas as referências sobre as palavras que estavam naquele verso. E assim ele entendia. E ele não avançava até que ele entendesse aquilo ali com um grau de satisfação. Ele tinha que estar satisfeito que ele entendeu. Com esse estudo, ele descobriu o que outros não tinham descoberto. De que a vinda de Cristo seria muito em breve. Na verdade, algumas pessoas descobriram isso também, sem contato com Miller, pregaram, mas não exatamente como ele estava pregando. Foi ele que Deus usou para unir Apocalipse 8 e Apocalipse... Desculpa, acabei de errar aqui. Daniel 8, foi ele que Deus usou para unir Daniel 8 e Daniel 9. Daniel 8 fala dos 2.300 dias, mas não dá a data de início. Como que você sabe qual que é o início? Olhando para Daniel 9. É Daniel 9 que mostra qual é a primeira parte dos 2.300 dias. Então ele descobriu que a vinda de Cristo iria ser em breve, mas ele relutou em apresentar a mensagem do advento. Só que Deus começou a impressioná-lo e dizer assim, pregue aos outros, fale para os outros isso que você está estudando. Conte para os outros essa mensagem. E ele, não Senhor, eu não sei pregar, eu sou um fazendeiro, eu não sei falar. Mais ou menos o que Moisés falou, né? Mas Deus impressionava ele. Conte para os outros essa mensagem. E a impressão veio tão forte um dia, e ele já tinha negado tanto, que ele resolveu fazer um acordo com Deus. E ele disse assim, tá bom, Senhor, se alguém me chamar para pregar isso, eu vou pregar. E ele sentiu que Deus aprovou o acordo fechado. E ele ficou tranquilo, ele falou, pronto, estou livre desse peso, porque ninguém vai me chamar, é lógico, ninguém nem sabe, né, essas coisas. Eu estou tranquilo. O problema foi que em meia hora, alguém bateu assim na porta dele. Que era um filho do senhor Guilford, se eu não me engano. E ele chegou e disse assim para o Guilherme Miller, Senhor Miller, meu pai convidou o senhor para pregar na igreja, não vai ter ninguém pregando nesse culto, não sei se era quarta-feira, sábado, domingo, não sei que dia que era, não lembro, mas não vai ter ninguém para pregar no culto, e ele pediu para o senhor ir pregar esse tema que o senhor está estudando. O rosto de Miller fechou. E ele deixou o menino na porta da frente e saiu para a porta dos fundos da casa dele. E foi lá no meio do mato e ele ficou brigando com Deus durante
Alguns dizem 2 horas, lutando com Deus. E a filha dele chegou para a esposa e falou: mamãe, o papai tá bravo lá. Ela não entendia o que estava acontecendo, né? Aí depois de um bom tempo, ele chegou à seguinte conclusão. Ele sentiu que Deus estava falando para ele assim, ó: você faria um acordo com Deus e o quebraria tão rápido assim? Acabou de fazer um acordo? Aí ele ficou pensando quão pecaminoso seria quebrar esse acordo com Deus. E ele falou: tá bom. E ele cedeu. Imagina a luta que ele teve. Ele foi, voltou, o menino estava lá esperando ainda. E ele falou: ó, fala pro seu pai que eu vou lá. E ele foi. E ele pregou. E a pregação foi poderosa. E o povo foi abençoado e reavivado. E já vieram convites para ele pregar em outras igrejas. E ele começou a sair e pregar a mensagem da vinda de Cristo, poderosamente. E durante anos, ele pregou praticamente sozinho. O que ele descobriu, ou seja, a chave que ele descobriu foi que um dia literal vale um ano profético. E o povo não tinha descoberto isso ainda. Um dia literal vale um ano profético. Isso é baseado em Números 14, 34, que diz 40 dias, cada dia representando um ano. E Ezequiel 4, verso 6 ou 7, depende da versão, que diz 40 dias te dei, cada dia por um ano. Descobrindo isso, ele aplicou esse sistema às profecias de Daniel e Apocalipse. E o que ele descobriu? Que a vinda de Cristo seria dali a pouquíssimo tempo. Mas como que ele descobriu isso? Havia várias profecias de tempo. 3 tempos e meio, 42 meses, e 1.260 dias, e também 2.300 tardes e manhãs. A profecia que mais impactou a Miller era de 2.300 tardes e manhãs. Ele fez a conta. Ele sabia, depois de estudar, que o decreto para reconstruir Jerusalém tinha saído em que ano? Falem bem alto. 457, antes ou depois de Cristo? Antes de Cristo. Quem que deu esse decreto? Artaxerxes, rei medo-persa, né? E que ano do reinado de Artaxerxes foi isso? No 7º ano do reinado de Artaxerxes, ele deu esse decreto. Então ele sabia que o decreto tinha saído no ano 457. Que conta que ele fez? 2.300 menos 457 dá 1.843, não 1.844. Então ele falou, pronto, o santuário vai ser purificado em 1.843. Só que isso, ele estava no ano 1816. Faltavam aí alguns anos. Estavam 27, né? 27 anos. Ele falou, Jesus está para voltar. Mas isso ele estudou 2 anos. Então, de 1816 a 1818, ele estudou. Aí, a partir de 1818, ele ficou sentindo essa impressão de que ele devia pregar. E foi passando o tempo, e ele não pregava, foi passando o tempo, e ele não pregava. Quando ele começou a pregar, sabe quando foi? 1831. 1831. Ali começa a primeira mensagem angélica. Apocalipse 14, versos 6 e 7. 1831. A mensagem diz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Então, o que ele estava pregando era de que o juízo ia começar. Mas espera aqui, o texto bíblico tinha dito, Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que é o santuário? Ele achou que era o quê? A terra. Por que ele achou que era a terra?
ele simplesmente aceitou uma opinião popular. E está aí o perigo de aceitar pontos de doutrina sem você ter o assim diz o Senhor, sem estar revelado ali. Se ele tivesse estudado para ver o que é o santuário, ele ia ter descoberto que o santuário está lá no céu. Assim como O.R.L. Crowther e Iran Edson descobriram depois. Mas nesse ponto ele aceitou a opinião popular. Então ele falou, se o santuário vai ser purificado, isso deve ser o fogo de purificação final que vai queimar a terra. Isso só pode ser a vinda de Cristo. Então Jesus vai voltar em 1843. Essa foi a conclusão. E o povo não desafiava ele nesse ponto, falando do santuário. Eles desafiavam ele em vários pontos, mas não questionava a questão do santuário. Todos achavam que o santuário era a terra. Então nós devemos, antes de aceitar qualquer ponto de doutrina ou fé religiosa, devemos pedir um claro, o quê? Assim diz o Senhor. Claro, não obscuro, não passível de ser interpretado de diversas formas. Tem que ser claro. E Miller, então, começou a pregar que Jesus voltaria em 1843. 1843, no ano judaico de 1843. Muito bem. Quem mais estava pregando isso? Tinha um homem chamado Joseph Wolff. Joseph Wolff. Um tremendo homem de Deus. Esse homem estava viajando o mundo todo, mas com um objetivo: pregar a palavra de Deus. Ele foi para toda parte. Ele pregou na África, na Ásia, na Europa, na América. Não sei se ele foi para a Austrália, mas olha, vários continentes pregando sobre a vinda de Cristo. Joseph Wolff. Está no Grande Conflito também. Olha, leiam o Grande Conflito. São histórias maravilhosas. Leiam o Grande Conflito. Se não quiser ler, porque você tem preguiça de ler, ouça o Grande Conflito. Está em áudio. Quem já ouviu? Alguém já ouviu o Grande Conflito? O rapaz que trabalha lá com a gente no projeto, ele está assentando o piso e ele deixa na caixa de som ali, tocando o Desejado, o Grande Conflito, os livros. Ele fica assentando o piso e ouvindo. Vocês sabiam que dá para fazer isso? Dá para você ouvir a palavra de Deus, ouvir áudio, ouvir a Bíblia em áudio. Tem a Bíblia em áudio no site. Enquanto você está fazendo outras coisas que não requerem o seu ouvido. Vamos supor, você está na horta, cavando, vai enchendo a mente com a palavra de Deus. Alguns têm insônia. Eu tinha uma terrível insônia. Sabe como que curou minha insônia? Pela graça de Deus. Eu fiquei ouvindo os áudios à noite. Eu não sabia que dava para ouvir. Aí alguém me deu os livros em áudio em inglês. 2006. Eu comecei a ouvir, e aquelas horas que eu ficava acordado à noite, eu começava a ouvir o áudio. Olha, hoje eu não consigo passar 15 minutos e eu já durmo. Mas eu ouvi tanto e eu amava as histórias. A noite era um período bom para mim. Eu ficava ouvindo Patriarcas e Profetas. Que livro maravilhoso. O Desejado, sabe? Deus é bom, viu? Deus é bom. Então, esse Joseph Wolff pregou em vários lugares. Lá no Iêmen, ele encontrou um grupo de pessoas. Alguém sabe que grupo que era esse? Já ouviram falar dos recabitas? Então, muito bem. Vamos lembrar de uma história aqui. Deus chama o profeta Jeremias e fala: vai e chama os recabitas. Pega vinho, põe na frente deles e fala: tome o vinho. E ele fez isso. Eles vieram, o profeta de Deus falou: toma o vinho. E eles falaram: não, a gente não pode tomar vinho. Porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos disse: vocês não vão tomar vinho, vocês vão morar em tenda, vocês não vão plantar, para que vocês vivam muitos anos na terra. Isso foi a época de Jeremias, 600 e alguma coisa antes de Cristo.
A gente está agora em 1800 e tanto, depois de Cristo. Os recabitas estão lá e Joseph Wolff disse, eles não tomam vinho, eles não plantam, eles moram em tenda. E eles seguem as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que era o pai deles. Milhares de anos depois, eles estavam do mesmo jeito, não foram destruídos, estavam obedientes. E Deus fala para Jeremias, eles obedecem o pai deles, mas os meus filhos não obedecem a mim, meu povo. Eu falei para eles não fazerem um monte de coisa, eles fazem. Esse homem pregou até em Washington, até no Capitólio, ele pregou sobre a vinda de Cristo. Vocês sabiam que a vinda de Cristo foi pregada dentro de um dos principais prédios, edifícios dos Estados Unidos, para o governo americano? Interessante, né? Outro homem que estava pregando sobre a vinda de Cristo, Manuel Lacunza. Esse homem era um jesuíta. Por incrível que pareça. E ele, na Argentina, ele escreveu um livro sobre a vinda de Cristo. Ele foi convicto dessa verdade. E ele escreveu um livro que chama La Venida del Mesías en Gloria y Majestad. Observaciones de Juan Josafat Ben Ezra. Só que ele nem pôs o nome dele, ele usou um pseudônimo. Publicou como se ele fosse um judeu. Eu acho que ele conhecia um pouco das técnicas jesuítas, né? Então ele tentou se proteger. E a irmã White menciona isso no Grande Conflito também. Coisa interessante. Outro que estava anunciando a mensagem da vinda de Cristo era José Bates. José Bates foi um tremendo homem. Olha, quem já leu aquele livro, As Aventuras do Capitão José Bates? Não é o melhor livro que você já leu na vida? Para mim, assim, depois da Bíblia, Espírito de Profecia, não tem igual. É o melhor livro que eu já li. Esse e o Peregrino, viu? Deixa eu recomendar o Peregrino para vocês. O Peregrino é um livro bom. Minha filha está lendo esse livro comigo, já leu uma vez inteira, está lendo de novo. E ela fala assim, papai, a gente pode ler esse livro de manhã, no almoço e à noite? Tem a Peregrino também, exatamente. Ele foi escrito por John Bunyan. Ele era um pastor protestante que foi proibido de pregar. A igreja estatal proibiu ele de pregar, porque ele não era parte da igreja estatal. Eles ficaram com inveja dele. E o governo lançou ele na prisão. E ele ficou 10 anos na prisão. E tudo que ele precisava fazer para sair da prisão era assinar uma coisa dizendo, eu não vou mais pregar. E ele ficou 10 anos preso e não assinou. Ele foi encarcerado mais de uma vez. Em uma delas, ele escreveu o livro Peregrino. 1678, se eu não me engano. E a Hermite recomenda esse livro fortemente, vocês sabiam? Frases que ela usa nos escritos dela, só fui descobrir depois, tá? Frases que ela usa nos escritos dela vieram desse livro. Frases que Jones usa nos escritos dele vieram desse livro. José Bates, então, ele era um marinheiro, né? Ele foi capturado pelos britânicos, serviu no navio britânico e eventualmente conseguiu ficar livre, foi despachado, ele tinha sido aprisionado, ele era prisioneiro de guerra. Os Estados Unidos declarou guerra contra o Império Britânico porque eles estavam pegando americanos e forçando eles a trabalhar nos navios britânicos. E depois de sair da prisão, né, em Dartmoor, ele foi novamente para a vida de navio. E ele se tornou um capitão de navio. Ele veio ao Brasil várias vezes. Visitou ali Santa Catarina, Rio Grande, acho que é Rio Grande do Sul, mas ele fala Rio Grande, Rio de Janeiro, Pernambuco. Ele ajudou a aliviar a fome no Pernambuco. Estava uma fome lá.
E ele ia ao sul do Brasil, pegava alimento de Santa Catarina, ali do Rio Grande do Sul, levava para Pernambuco, ia lá de novo e pegava. E nos jornais do Brasil da época, eles falaram do Capitão Bates, o americano. E um professor meu, professor Elder Ozokawa, ele diz que ele tem recortes de jornais daquela época que falam do Capitão Bates. Olha que coisa interessante. E, eventualmente, ele aceitou a mensagem de Miller. Ele era também temperante, viu? Temperante. Ele estabeleceu o primeiro navio temperante, onde não se podia fumar, beber e nem falar palavrão. Olha só o navio dele. E ele se uniu a sociedades de temperança, iniciou uma delas na época. Também era abolicionista, alguém sabe o que é isso? Contra a escravatura. Anti-escravagista. E quando ele foi pregar a mensagem de Miller, ele aceitou a mensagem. Quando ele foi pregar, ele foi aos estados ao sul dos Estados Unidos. Mas onde que a escravatura era mais forte nos Estados Unidos? Norte ou sul? Sul. Só que ele estava indo para o sul e eles sabiam que ele era abolicionista. O que eles faziam com gente que era abolicionista? Matavam. Só que ele não ficou com medo, não. Foi lá, ele mais um, e tentaram, de um modo ou de outro, ameaçá-lo, mas ele, sem medo, destemido, pregava a mensagem. Um tremendo homem de Deus. Vale a pena estudar esse livro dele, As Aventuras do Capitão Bates. Estavam acontecendo sinais nos céus. Vamos ver aqui, ó. Jesus, em Mateus capítulo 24, fala sobre vários sinais. O primeiro desses sinais aconteceu aqui, ó, 1755, dia 1º de novembro. Esse foi o terremoto de Lisboa. O terremoto de Lisboa. Eu visitei a cidade de Porto para participar de uma conferência uma vez, em Portugal, mais ao norte, tá? E ela é cheia de prédios antigos, enormes, prédios antigos. Aí eu perguntei acho que foi para a Sofia, não sei, eu falei, e Lisboa, é assim também? Ela falou, não, Lisboa não tem quase nada. Porque teve o terremoto em Lisboa e destruiu os prédios antigos, aí eles tiveram que reconstruir, então eles não são tão antigos. Em Porto tem prédio de 800 anos, 700 anos, né? Então, o terremoto de Lisboa foi o primeiro desses sinais. Foi o maior terremoto que já teve na história. Ele foi sentido na América, na África, na Europa. Foi gigantesco. Esse foi o primeiro sinal que Jesus deu de que o fim estava se aproximando. Segundo sinal, o sol se escurecerá. A gente está falando de Mateus 24. O sol se escurecerá. Isso aconteceu no dia 19 de maio de 1780. Ficou tão escuro que os animais voltaram para o puleiro, para o curral. Os passarinhos dormiram, mas o ser humano sabia que não tinha chegado a noite. Para os animais chegou a noite. Dormi. Mas o ser humano sabia que não era. Meio-dia, 1h, 2h, escuro, escuro, totalmente escuro. Sobrenatural. E naquela noite a lua apareceu vermelha como sangue. Aí eu falei que Guilherme Miller começou a pregar em 1831 e ele estava falando, a vinda de Cristo está próxima. Jesus está se aproximando. Se preparem. De repente, em 1833, que data que foi? 13 de novembro de 1833. As estrelas caem do firmamento. A maior chuva de meteoros registrada na história foi de 13 de novembro de 1833.
Quem viu isso descreve de modo incrível. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Isso está no livro do José Bates, tá? As Aventuras do Capitão José Bates. Ele diz assim, ó, citarei alguns fragmentos que guardei do evento, da Queda das Estrelas. Primeiro, do New York Journal of Commerce, de 15 de novembro de 1833. Henry Dana Ward, ao final de seu relato a respeito daquela cena emocionante, trecho já tantas vezes republicado, diz: perguntamos aos vigias por quanto tempo o acontecimento tinha durado. Eles disseram: por volta das 4 horas foi o momento mais intenso. 4 da manhã, tá? Observamos até que o nascer do sol extinguiu as estrelas cadentes menores, juntamente com as estrelas fixas menores. O que ele falou? Estrelas cadentes e estrelas fixas. As cadentes andavam e as fixas estavam paradas, que eram as normais, né? E até que a estrela d'alva ficasse sozinha no céu para introduzir a esfera brilhante do dia. Trago aqui a observação de um de meus amigos do ramo mercantil que é tão bem informado a respeito do conhecimento erudito quanto a maioria dos comerciantes inteligentes de nossa cidade, que não fizeram da ciência seu objeto de estudo. Ao nos sentarmos para tomar o café da manhã, conversamos sobre o acontecimento, e ele me disse, olha o que a pessoa disse para ele, para o Henry Dana Ward. Eu mantive meus olhos fixos na estrela da manhã, na estrela d'alva. Pensei que, enquanto ela se mantivesse firme, estaríamos seguros. Mas temi cada momento que ela sumisse e levasse consigo tudo que existe. Eu penso, vai acabar as estrelas. O leitor verá que essa observação veio de uma impressão quase irresistível por parte de uma testemunha ocular inteligente de que o firmamento havia se desmoronado e que todo o exército de estrelas havia se fragmentado. Alguém tinha dado algum sinal sobre isso? Alguém tinha mencionado? O Senhor Jesus. Ele tinha dito, as estrelas vão cair do firmamento. As pessoas olharam e viram as estrelas caindo do firmamento. Eles pensaram, está caindo tudo, até a estrela d'alva vai cair. Em uma declaração posterior, ele acrescenta, a alvorada aconteceu 1 hora mais cedo naquela manhã, e todo o céu ao leste estava transparente como vidro fundido. Esse aqui é bem interessante também, do jornal Baltimore Patriot. O Sr. Munro disse assim, ó, nesta manhã do dia 13 de novembro de 1833, já acordado, testemunhei um dos espetáculos mais grandiosos e alarmantes jamais vistos por algum olho humano. A claridade no meu quarto era tão intensa que pude ver a hora do dia em meu relógio que fica sobre a minha lareira. Imaginando que algum incêndio houvesse acontecido ali perto, ou até mesmo na minha própria residência, corri até a janela e vi as estrelas ou outros corpos celestes com aparência flamejante, caindo em torrentes com uma velocidade tão intensa e em número tão grande que superavam qualquer nevada ou gotas de chuva numa tempestade. Agora imagina assim, você está numa tempestade com uma chuva intensa caindo, bem forte. Se você já andou de carro aqui numa tempestade, tem hora que você não consegue enxergar a frente, de tão forte que está a chuva. Você não vê nada. Ele falou assim, essa queda de estrela superava, ou seja, era muito mais do que a chuva mais intensa que ele já viu, ou nevasca mais intensa. O que quer dizer isso? Quer dizer que era tão densa que parecia mais forte que uma chuva pesada. As descrições vívidas e detalhadas que apareceram em vários periódicos não são exageradas. Nenhuma linguagem pode de fato retratar à altura o imenso esplendor daquela magnífica exibição. Não hesito em dizer que apenas quem presenciou o acontecimento pode formar uma concepção adequada de toda a sua glória. Era como se todas as estrelas tivessem se reunido em um único ponto, perto do zênite, e tivessem simultaneamente se atirado com a velocidade de um raio a todas as partes do horizonte. Então é como se as estrelas tivessem se unido tudo num ponto. E elas fazem assim, ó, pum, e elas vêm para todo lado, para cima, para baixo, para um lado, para o outro.
Interessante, né? Então isso deu muita força, muito poder para a pregação de Miller. Porque Deus havia previsto os acontecimentos. Agora, enquanto Miller está falando, Jesus está para voltar, Jesus está voltando, acontece o último dos acontecimentos que Jesus tinha predito, que era a queda das estrelas. O povo começou a falar, realmente, Jesus está para voltar. E isso deu um impulso muito grande para a pregação. Outro impulso grande aconteceu no ano 1840. Mas agora eu vou mencionar isso aqui rapidamente para vocês. Lembram que eu falei das primeiras 4 trombetas? Depois nós temos a quinta e a sexta. A quinta e a sexta não tem nem como questionar a interpretação millerita, porque era a interpretação que Ellen White deu também. Está no grande conflito. Na quinta tem um período de 150 anos, representada pela frase de 5 meses. A partir do momento que eles têm um rei, os otomanos, que são representados na quinta trombeta, eles se formaram lá com Maomé, só que foi passando o tempo e eles estavam separados. Teve um homem que conseguiu reunir as tribos otomanas junto. Reunir todos os otomanos. Eles não chamavam otomanos ainda, tá? Eram os maometanos. Ele conseguiu reuni-los. O nome dele era Otman I. Por isso que ficou o nome otomanos. Esses 5 meses devem ser contados a partir do momento que eles tinham um rei e que eles se tornaram destruidores. O caráter deles é de destruição. Então, quando foi que eles se tornaram destruidores? Quando foi que eles atacaram pela primeira vez o território, com um rei, o território de Constantinopla? Quando que eles invadiram a Nicomédia, que é aquela porção de terra ao redor de onde estava Constantinopla? Tem a data exata registrada na história. São poucas coisas que têm a data exata registrada, mas isso aí tem. Dia 27 de julho de 1299. Você soma 150 anos a essa data. Olha que escreva isso aí. 27 de julho de 1299. Essa é a quinta trombeta. Você soma 150 anos a isso, você cai no dia 27 de julho de 1449. Passaram 150 anos. Logo em seguida, houve uma mudança em Constantinopla. Entrou um novo rei. E ele pediu permissão para o sultão para ele poder reinar. Morreu o rei, né, o imperador, e o próximo pediu permissão para o sultão para ele poder reinar. Passou um tempo, acho que foi 1453, se eu não me engano, tá? Essa data tem que checar ainda. E os otomanos vieram para atacar Constantinopla. Eles tinham tentado atacar Constantinopla por séculos, mas nunca conseguiam. Constantinopla era fortalecida, fortificada tremendamente. Ela tinha muros enormes, ela estava do lado do mar, ela tinha uma frota de navios. Então, era difícil de atacar a cidade. Só que, pela primeira vez na história, a pólvora estava sendo usada na guerra. E quem que estava usando a pólvora eram os otomanos. A pessoa que inventou o canhão veio lá da Europa. Dinamarca? Dinamarca. E ele ofereceu o serviço dele, mas o povo não aceitou o serviço dele. E eu não sei se ele foi banido ou ele teve que ir embora. Aí ele foi oferecer o serviço dele para os otomanos. Foi empregado pelos otomanos. O sultão perguntou para ele assim:
você consegue construir um canhão que derrube o muro de Constantinopla? Ele falou, consigo. Então tá bom. Então vamos fazer um acordo aqui. E eles fizeram um acordo. Ele empregou esse homem. E eles fizeram um canhão enorme. Ele ainda está hoje disponível no museu. Você pode ver esse canhão. Era uma coisa grande, grande mesmo. E ele era puxado por cavalos, e eles fizeram vários canhões menores. E eles chegaram, como tinham chegado outras vezes, para lutar com Constantinopla. Constantinopla, não sabendo o que lhe aguardava, certamente fechou os portões. Falou, vamos só esperar eles irem embora. Só que dessa vez, em vez de começarem as flechinhas e outras coisas, começaram BUM! E vinha aquela bala enorme de canhão e acertava o muro e quebrava um monte de pedra. De repente, BUM! E vários canhões atirando ao mesmo tempo. O povo de Constantinopla desfaleceu o coração. E eles conseguiram arrebentar os muros da cidade. E eles tomaram a cidade. Por isso que na sexta trombeta é dito que eles têm poder de matar os homens. Na quinta trombeta, fala que eles têm poder de atormentar, mas não matar. Os homens buscarão a morte, mas não vão conseguir. Mas na sexta, eles têm poder de matar os homens. Não está falando de pessoas, indivíduos assim como nós. Está falando do império. O império. O Império Romano Oriental foi atacado por 150 anos, mas não foi destruído. Os otomanos não conseguiram tomar o império. Agora, sim, os otomanos tinham o poder de matar o império. E eles tomaram e acabaram com Constantinopla. E ali virou, então, domínio otomano. Na Europa. Você sabe até onde, mais ou menos, que país que eles chegaram, no máximo, na altura ali? Chegaram até a Romênia? Até a Hungria? Então o poder otomano chegou até a Hungria, na Europa. Uhum. Imagina o poder otomano, que grande que ficou. E eles foram, lutaram na Espanha, dominaram um pouco do território espanhol, perdão, não exatamente os otomanos, mas os mouros, mas eram islâmicos. E eles subiram ali, atacaram Portugal. Os cavaleiros portugueses conseguiram se livrar do poder otomano antes do que a Espanha conseguiu. Eles eram bem lutadores, os portugueses. Então, muito bem, a gente já viu. Os 150 anos começaram quando? 27 de julho de 1299. Aí começa os 150 anos. A partir do momento que eles tinham um rei, Othman I, a partir do momento que eles se tornaram destruidores, atacaram Constantinopla. Essa é a data exata, 27 de junho de 1299. 150 anos dá em 27 de julho, eu falei junho, é julho, de 1449, termina os 150 anos, e aí vai começar a sexta trombeta. Na sexta trombeta, você vê ali que os cavalos lançam fogo pela boca, parece que sai fogo da boca. Eles são vestidos com jacinto, isso representando as armas que as pessoas usavam. Pela primeira vez estavam usando pólvora para atirar. Então, você imagina o cavaleiro com a espingarda atirando pólvora, Sabe pólvora, sabe aquele negócio enorme de fogo, Não era igual as arminhas hoje que você nem vê fogo praticamente. Socava pólvora ali, punha um monte de metal e torcia para não estourar em você. E aí apertava e saía aquele fogo enorme, Então, Deus mostrou em símbolos o que ia acontecer. E eles tiveram poder, então, de matar os homens. E aí vem esse verso aqui que é incrível, só que é só se a pessoa tiver iluminação espiritual que ela iria entender isso aqui. Não tem como entender sem a iluminação espiritual. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. Isso é a sexta trombeta.
Apocalipse 9:15. Josias Litt, baseado nesse verso, disse: o poder otomano vai ser quebrado no dia 11 de agosto de 1840. E aí você me diz assim, mas como que é possível isso? Como que ele chega a essa conclusão baseado nesse verso? Acho que uma coisa vai ajudar. No grego não necessariamente diz a hora, mas uma hora. O dia, um mês, um ano. Espera aqui, agora está um campo mais conhecido para nós. Se um dia vale um ano literal, então se você somar uma hora mais um dia, mais um mês, mais um ano, tudo profético, você vai fazer uma conta e chegar no tempo literal que isso ia durar. Vamos fazer uma conta comigo. Quanto que era um ano profético? Quantos dias? 360. Certinho, não é 365. É 12 meses de 30 dias cada. Então, 360. Então, um ano é 360. Um mês, quantos dias? 30 dias. Então, 360 mais 30, 390. Um dia vale quanto tempo de literal? Um dia profético? Um ano. Já estava em 390. Mais um? 391. E uma hora? Quanto que é uma hora em profecia? Ou em tempo literal. Uma hora profética em tempo literal. Você pega 360 e divide por 24. Quem tem calculadora? 360 dividido por 24. Dá exatamente 15. Não é 14,5, 75. Não, é 15. Certinho. Deus está dando um período profético. 391 anos e 15 dias. Que dia terminaram os 150 anos que eu falei para vocês? 27 de julho de... Vou precisar escrever? 1449. Que dia que começa? 27 de julho de 1299. 150 anos depois, termina em 27 de julho de 1449. Quanto tempo que eu falei que tinha que somar agora? 391 anos e 15 dias. A gente está em 27 de julho. Mais 15 dias, você vai para 11 de agosto. 1449. Mais 391 anos, você cai no ano 1840. Nesse verso, você tem o período que o poder otomano ia dominar durante a sexta trombeta. De 1449 até 1840. E no dia 11 de agosto de 1840 ia terminar o poder otomano. É isso que a profecia estava dizendo. Então, Josias Litt preparou artigos para publicação sobre o tema das 7 trombetas do Apocalipse. Posicionou-se de forma incondicional, defendendo que o soar da sexta trombeta terminaria e que o poder otomano iria cair no dia 11 de agosto de 1840. E que ao mundo isso demonstraria que um dia profético representa um ano de tempo literal. Qual não foi o assombro do mundo quando exatamente no dia 11 de agosto de 1840 o poder otomano cai? Você imagina o assombro? Eles falaram assim: misericórdia. Jesus está voltando. Miller está certo. O princípio de interpretação profética de Miller está certo. E isso deu poder à pregação da mensagem. Um outro homem que se uniu a Miller chama Joshua Himes. Ele era um publicador em Boston. E ele ouviu a mensagem que Miller estava pregando e decidiu ajudar. Ele chegou para Miller uma vez e disse assim:
você realmente crê no que você está pregando? Aí Miller falou, é claro que eu creio, senão eu não estava pregando. Ele falou assim, e o que você está fazendo para levar para o mundo isso? Aí Miller disse, eu estou fazendo tudo o que eu posso. Eu preciso de ajuda, eu pedi ajuda, mas ninguém ajuda. Aí Himes diz que ele levantou o braço e falou assim, prepare a campanha. Nós vamos entrar em todas as principais cidades dos Estados Unidos. E realmente eles entraram em Filadélfia, Boston e vários outros lugares. Himes e Carlos Fitch, eu acho, ou Himes e Miller, foram até pregar no colégio Oberlin, que é aquele colégio tão citado no livro Estudos em Educação Cristã, do Sutherland, que era um colégio que estava praticando a reforma de saúde antes de 1844. Muito antes do colégio Madison. Muito antes até da igreja adventista surgir como igreja. Então, essa mensagem foi levada. E ele era um tremendo auxílio no avanço da mensagem do Advento. Foi o braço direito de Miller. E ele publicou esse inário aqui, ó. A harpa milenial. Harpa milenial. Que hinos lindos, maravilhosos são os hinos da vinda de Cristo. Vocês sabiam que alguns desses hinos ainda existem no nosso cenário hoje? Oh, nunca separar, não, nunca separar. E vários outros. Sou peregrino e forasteiro, uma noite aqui demoro e nada mais. Vários hinos que falam sobre a vinda de Cristo. Sabe o que a gente precisa? Hinos adventistas. A gente não precisa de hinos evangélicos. Nós não precisamos descaracterizar nossa mensagem. Hoje, existe uma onda tremenda dentro da igreja, tentando trazer cada vez mais músicas mundanas. E eu lamento e temo pelas pessoas que estão envolvidas nisso, pelos agentes disso. O que eles vão ter que prestar contas para Deus, eu não quero estar na pele deles. O que a gente precisa é de hinos adventistas, que falam do advento. Movidos pelo Espírito Santo, não pelo espírito maligno. Se a música mexe com a sua carne, ela é carnal. Pense nisso. Se tem uma música que você está ouvindo, mesmo sendo da igreja, mas a vontade é mover a carne, ela está alimentando seu espírito ou sua carne? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. A carne para nada aproveita. Se você põe uma música carnal, você vai atrair pessoas carnais. Elas vão amar isso. O que a gente precisa é de cânticos espirituais. Paulo diz, louvando com cânticos espirituais e salmos. Não cânticos carnais. Essa harpa milenial, ela foi preparada para reuniões sobre a segunda vinda de Cristo, publicada por Joshua Himes em Boston. E essa é a grande tenda que eles usavam. Alguns dizem que cabia 7.000 pessoas, cabiam 7.000 pessoas ali. E ela enchia. Eles desenvolveram esse negócio de tendas, de pregação em tendas. Carlos Fitch foi quem desenvolveu esse quadro, o quadro profético de 1843. Alguns dizem que foi Miller, né? Mas não foi Miller, foi Carlos Fitch. Carlos Fitch e Apollos Hale. Alguns dizem que isso aí foi inspirado, que não pode, né? Porque ali tem a data 2520, mas eles esquecem que ali tem a data 1843 também. E que não foi Miller que fez, que foi Carlos Fitch que fez. E num dos textos de Ellen White, que ela fala que nada devia ser alterado, ela diz assim, exceto por inspiração. A inspiração pode alterar o quadro. E pela inspiração, eles alteraram para 1844. Eles entenderam, não era 43, 44. E pela inspiração você pode corrigir 2520, quando a inspiração diz a mais longa profecia da Bíblia, não é qualquer outra coisa, é os 2.300 anos. Esse homem aqui, Samuel Snow,
foi quem descobriu a data de 22 de outubro de 1844. Miller estava esperando inicialmente a vinda de Cristo para acontecer até março, abril do ano. Quando não aconteceu, eles tiveram o primeiro desapontamento. Não foi o grande desapontamento, foi o primeiro. Aí esse homem começou a pesquisar, esse Samuel Snow. E ele viu que em Levítico 16 falava de que o dia da expiação era no 10º dia do 7º mês judaico. Ele falou, qual que é o 7º mês judaico? Aí ele descobriu. Tem isso, pode ser aqui ou pode ser ali, depende da colheita da cevada. Então ele tentou descobrir qual que seria o 7º mês naquele ano, porque variava. Ele não podia ir para os rabinos, porque os rabinos tinham parado de contar o tempo usando a cevada. Então para onde ele foi? Para os judeus caraítas, que ainda usavam o método de colheita para determinar os meses do ano. E ele perguntou para eles, e eles mostraram para ele quando que tinha sido o primeiro mês daquele ano. Então ele contou, o 7º mês vai ser em outubro, o 10º dia do 7º mês vai cair exatamente no dia 22 de outubro de 1844. Tendo descoberto isso, ele foi pregar, foi falar para as pessoas. Ele escreveu um artigo que chama O Verdadeiro Clamor da Meia-Noite. Eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Volume 1, número 1, editado por Samuel Snow. Publicado dia 22 de agosto de 1844. E na Campal de Exeter, ele apresentou isso. José Bates estava pregando nesse momento, e a pregação era mais ou menos assim, olha, devemos permanecer firmes, porque eles tinham se desapontado, eles não sabiam quando seria a data. Devemos permanecer firmes, Deus vai mostrar luz para a gente. De repente, vem Samuel Snow a cavalo, chega na tenda, desce do cavalo, senta no fundo do lado de uma senhora e cochicha alguma coisa para ela ali. A mulher levanta e fala assim, irmão Bates, isso aí que o senhor está falando a gente já conhece. Tem aqui um homem com nova luz. Bates humildemente fala, sim. Ele desceu do púlpito, Samuel Snow veio e começou a apresentar isso. E o povo começou a regalar os olhos e falar, é isso mesmo. Essa é a resposta para aquilo que a gente precisava. Jesus está voltando. E eles abraçaram a mensagem e saíram pregando ela. Isso foi em agosto de 1844. Miller e Himes não aceitaram essa data, senão até outubro, dia 1º de outubro. Foi aí que eles aceitaram a data. Então, os líderes do movimento não tinham aceitado a data, senão até o dia 1º de outubro. Em Apocalipse 10, fala sobre o livrinho que está na mão do anjo. Esse livrinho, ele está aberto, né? E ele representa aquela porção que estava selada do livro de Daniel, mas que foi aberta pelo estudo de Miller. Então, esse livrinho era essa parte profética que tinha sido revelada agora. João recebe uma ordem de comer o livrinho, pegar o livrinho e comer. E o anjo fala para ele, na sua boca vai ser doce, mas na barriga vai ser o quê? Amarga. E João vai, pede o livrinho, come o livrinho, na boca era doce, na barriga amarga. O doce era a pregação da mensagem da vinda de Cristo. Jesus está voltando. Imagina que alegria seria isso. O amargo é que não aconteceu naquele dia. E eles se desapontaram tremendamente. Eles choraram. Irã Edson fala assim, nós choramos da meia-noite até o raiar do sol. Ele disse assim, nossas mais doces esperanças foram esmigalhadas. Imagina, ele estava esperando, Jesus vai voltar, eu vou ver meus queridos, fulano de tal que morreu vai estar aqui. Carlos Fitt tinha morrido fazia 8 dias. Ele estava batizando pessoas num lugar frio, era a única água que eles tinham. E ele se resfriou e morreu 8 dias antes do desapontamento. E a esposa dele disse assim,
Não chorem pelo papai, falou para os filhos. A gente vai vê-lo daqui a pouquinho. E a gente pode pensar, nossa, que triste, né? Não, não é triste. Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus justos. Bem-aventurado aquele que desde agora morre no Senhor. E olha, quando a irmã White tem a visão, no livro Primeiros Escritos, da árvore da vida, o grupo todo lá no céu já, salvo, ela vê 2 homens vindo para encontrá-los. Quem que é? Quem são? Os irmãos Fitch e... qual que é o outro? Stockman. Fitch e Stockman. E eles estão salvos. E eles perguntam para o grupo adventista, o que aconteceu depois que a gente morreu? Como é que foi aqueles últimos dias? E ela diz assim que o grupo tentou lembrar das dificuldades, das lutas, não lembrou nada. E ela fala assim, o céu é barato demais. O céu é barato demais. Vale a pena. E eu quero terminar isso nesse ponto. Embora o povo tenha se desapontado, naquele dia, uma grande coisa estava acontecendo no céu. Nosso Salvador estava entrando no lugar santíssimo do santuário celestial no céu para iniciar a obra de juízo. Isso quer dizer que nossa salvação está mais próxima agora do que quando no princípio cremos. Jesus está muito próximo de voltar. Ele está esperando que o seu povo se atavie com as vestes de justiça, as vestes brancas. Que a igreja se revista das suas belas vestes e que o estandarte da verdade possa ser claramente mostrado para o mundo, brilhando com a glória de Deus. Que nós possamos nos preparar pela graça de Deus que nos é dada, que nos basta, nos purificar de toda injustiça. Com que Deus possa fazer isso por nós e que nós possamos aceitar isso e querer isso. E nos preparar para a vinda dele. Depois nós vamos continuar então a partir desse ponto ali. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida. O Senhor tem nos mostrado grandes coisas. Nós queremos estar preparados para a tua vinda. Dirige-nos, Senhor, usa-nos, nos dá teu Espírito e que possamos ser instrumentos na tua mão, Senhor. Purifica-nos de todo pecado. Habita em nós, em nome de Jesus. Amém.